Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Tudo Espiritual. Eu sou Álvaro Júnior e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a escala evolutiva. E eu queria começar o vídeo de hoje com a seguinte frase: os animais caminham para a condição humana, assim como nós caminhamos para a condição de anjos. Para quem se lembra, lá nos primeiros vídeos eu disse que uma das leis universais, uma das leis espirituais é a lei da evolução. Então nada no nosso universo está em constante estagnação. Nós estamos devagarzinho, um dia de cada vez, evoluindo cada vez mais. E isso não vale só para nós humanos, mas para todos os seres existentes. Sendo assim, a gente não começou já na condição humana, mas sim numa condição anterior à forma humana. Pense que quando o espírito é criado, ele é chamado de princípio espiritual. Isso porque ele não é ainda um espírito dito. Ele não tem consciência própria, assim como nós temos. Nós levamos milhares e milhares de anos para chegar à condição humana. Nós estamos em constante evolução. E quando na frase diz que os seres humanos caminham para a condição de anjo, isso porque quando nós atingirmos um certo grau de evolução moral, espiritual e intelectual, nós não vamos ter que encarnar novamente. Nós vamos continuar o nosso progresso, nós vamos continuar evoluindo e aprendendo apenas no plano espiritual. E aí, nós vamos entrar em uma nova fase, completamente nova da nossa existência. Então, sim, respondendo a pergunta que algum de vocês deve estar pensando: então nós já fomos animais em outras vidas? Sim, nós já fomos animais em outras vidas, há milhares e milhares de anos atrás. Vamos pensar na escala evolutiva. Nós começamos, como eu disse anteriormente, como um princípio espiritual. Nós ainda não temos a consciência do que somos, não somos um espírito propriamente dito como nós somos hoje. Então, nessa condição de princípio espiritual, nós encarnamos, digamos assim, não é nem a forma de falar encarnar, porque encarnar é um termo usado para depois, quando nós já temos uma certa diferenciação, uma certa individualidade. Quando nós somos princípio espiritual, que é o início de tudo, nós não temos nem essa individualidade. Então é difícil falar que a gente encarna. Vamos dizer que nós nos tornamos parte de algo. Então nós somos criados a partir de um princípio espiritual. Esse princípio espiritual, no material, é visto como o mineral, como posteriormente o vegetal, e depois do vegetal entra o animal, e após o animal vem o humanoide, que somos nós. Então, para esse espaço de tempo entre princípio espiritual, que é a criação, até a forma como nós somos hoje, que é a forma de espíritos, humanoides, humanidade, levaram-se milhares e milhares de anos. Eu sei que esse tema a gente pode ser um pouco confuso para quem ouve isso da primeira vez, pode ser um pouco assustador, pode ser um pouco mind-blowing, mas é a realidade. Quando você começa a entender isso e começa a entender que tudo é evolução, tudo, gente, absolutamente tudo, começa a fazer sentido. Existe uma lógica maravilhosa por trás de tudo. Então, voltando um pouquinho no que eu disse, que os animais caminham para a condição humana. Sim, nós já fomos animais. E através de muitas e muitas experiências na carne, nós começamos devagarzinho a construir a nossa própria consciência, a ter noção do que nós somos. E assim, quando nós nos tornamos espíritos conscientes, é claro que a gente não vai encarnar já na forma mais sutil da humanidade, porque nós vamos começar uma experiência nova, vai ser uma nova fase na nossa escala evolutiva de espírito. Então, quando o espírito deixa de ser animal e passa para uma forma humana, é como se uma nova vida tivesse acontecendo. Assim como quando nós, humanos, nos tornarmos na condição de anjos, ou seja, seres espirituais, seres celestes, não mais necessitarmos de encarnar aqui na Terra, ou seja, em qualquer outro planeta, nós vamos também começar uma nova página, um novo capítulo na nossa vida espiritual. Ah, então você está dizendo que é impossível, quando a gente morre, a gente vir a reencarnar num animal? Segundo os meus estudos, segundo tudo aquilo que eu leio, tudo aquilo que eu pesquiso,
A lógica que mais faz sentido para mim é essa. Então a resposta para mim, na minha opinião, naquilo que eu acredito, naquilo que eu me baseio, é não. A gente não pode reencarnar, por exemplo, um cachorro, um passarinho, não. Por quê? Porque, segundo a teoria da evolução, nós estamos em constante evolução, progresso. E seria um regresso quando nós atingirmos a condição humana, nós retornarmos na condição animal. Existem diversas crenças que acreditam sim que você pode reencarnar no animal, como por exemplo a crença budista, mas pela a minha experiência, pela minha lógica, pela minha formação pessoal, eu não creio, porque seria uma transgressão da lei da evolução. Tendo disso, então vocês podem estar me questionando: ah, Júnior, então o meu animalzinho de estimação, meu cachorrinho, vai ser um ser humano algum dia? Sim, algum dia ele vai ser. Mas isso não significa que ele será um ser humano aqui no planeta Terra. A gente aprofundando um pouquinho mais a espiritualidade. Nós não cremos que a vida exista apenas no planeta Terra. Seria muita prepotência de nós humanos acreditarmos que nesse vasto, nesse infinito universo, a vida só exista aqui. E também seria um grande desperdício de espaço. Por que Deus criaria um universo tão vasto, tão bonito, infinito, para habitar a vida apenas no sistema solar, apenas no planeta Terra, apenas como nós humanos? Não faz sentido, faz? Ah, mas a Bíblia diz isso. Gente, eu não estou dizendo para você deixar sua crença de lado, para você deixar sua religião de lado. Não quero fazer sua cabeça. Mas vamos ser um pouco críticos, vamos pensar um pouco logicamente e sair um pouco dessa de acreditar naquilo que nos dizem sem questionar. A Bíblia é sim um belíssimo livro, um ótimo condutor de ética, de moral, de como devemos nos tratar e tudo mais, mas a Bíblia também foi alterada ao longo de muitos e muitos anos e nós sabemos disso. Partes da Bíblia foram alteradas, partes foram tiradas fora. Então, acredita na Bíblia, maravilha, é um ótimo instrumento, mas vamos ser um pouco críticos, racionais e lógicos. Vamos ter o nosso próprio senso crítico e não simplesmente ouvir o que a pessoa tem para pregar, falar amém e pronto. Não, vamos questionar. Até mesmo no que eu falo nesse vídeo, nos vídeos que eu posto aqui no canal, você tem que se perguntar: mas será que é isso mesmo? Mas e isso? Mas e aquilo? Porque eu não estou aqui para convencer ninguém. Eu estou apenas aqui para falar sobre o que eu acredito, para falar sobre espiritualidade, que é um tema que eu amo e sempre deixo muito aberto a críticas, a dúvidas e tudo mais. Então, voltando a falar um pouco sobre a vida nos outros planetas. Assim como existe a Terra, existem outros planetas mais avançados na forma humana, na forma intelectual, na forma moral, na forma espiritual, como aqueles mais atrasados, mais primitivos. Então vamos pensar o seguinte: o seu cachorro, macaquinho, enfim, o seu animalzinho de estimação chegou na parte em que ele desencarna e vai ter aquela transição para a condição humana, vai passar da forma animal para a condição humana. Ele não vai encarnar logo aqui no planeta Terra, que a humanidade já está um tanto avançada. Ele vai encarnar em mundos mais primitivos, em que se adeque à nova forma de vida dele, em planetas mais primitivos. Assim como nós, quando passamos para a condição mais elevada de humanidade, nós podemos sim passar a habitar novos mundos, mundos mais superiores, de acordo com a nossa condição moral, espiritual e intelectual. Então, pessoal, para concluir, para o vídeo não ficar muito extenso, não acabar falando de outras coisas que eu quero comentar em outros vídeos, essa foi a proposta de hoje para falar sobre a nossa pluralidade das existências, de que nós não começamos a encarnar na forma humana, nós viemos de uma evolução gradativa de milhares e milhares de anos, de outras condições. Então o espírito não é criado já na forma de espírito, na forma de consciência, na forma pensante, já para encarnar num corpo humano. Uma criação nova, um espírito novo, não vai encarnar nunca na condição humana, por exemplo, neste planeta, porque requer a evolução, e nós evoluímos de pouquinho em pouquinho, gradualmente. Claro que você pode fazer um grande salto evolutivo de uma encarnação para outra, dependendo da sua vontade, né? Porque tudo é o livre-arbítrio. Mas tudo é aos poucos.
Tudo é de pouquinho em pouquinho, de um passo de cada vez. Então, sim, nós já fomos animais, nós já fomos seres vegetais, seres minerais, e agora nós estamos na condição humana, caminhando para a condição de anjos. Por isso, eu peço, trate bem os animais, trate bem o seu bichinho de estimação, porque nós estamos aqui para auxiliar na evolução deles, assim como os seres espirituais também estão para nos auxiliar na condição, na vida humana. Sabendo disso, vocês podem se questionar, tá, mas eu como carne, então eu devo parar de comer carne? Pessoal, isso é um tema muito extenso e eu vou também falar em um próximo vídeo, senão a gente vai se perder aqui, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, deixe aqui os comentários, me chamem lá no Instagram, que eu vou adorar conversar com vocês pra gente bater um papo mais profundo e tudo mais, tá bom? Espero que tenha ficado claro o vídeo. Beijo, 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 muito obrigado. Vai lá para as redes sociais, me segue lá no Instagram. Não esqueça de se inscrever no canal e a gente continua. No próximo vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a pluralidade das existências na condição humana, tá? Me aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então é isso, gente. Beijo, 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 muito obrigado. Fiquem com Deus.